Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos explorar como é que as nossas ideias sobre o crime e, claro, sobre os criminosos foram se transformando. Isso tudo muito antes da criminologia virar a ciência que a gente estuda hoje. Pois é, essa é a grande pergunta, né? E olha, a resposta é um sonoro não. A maneira como se enxerga o que leva uma pessoa a cometer um crime, nossa, mudou da água para o vinho ao longo dos séculos. É uma transformação radical. Então, bora mergulhar nessa história. Mas calma lá. Antes da gente embarcar na máquina do tempo, a gente precisa ter um ponto de referência, um norte. Vamos entender rapidinho o que é criminologia hoje em dia, só para a gente ter uma ideia do tamanho do caminho que já foi percorrido. Olha que interessante essa separação. É como se fossem três peças de um quebra-cabeça. De um lado, a criminologia, com aquela lupa, sabe? Ela tá ali investigando as causas, o porquê de tudo. Já no meio, a gente tem a dogmática penal, que é basicamente o estudo da lei, o que é o crime segundo as regras. E do outro lado, a política criminal, que são as estratégias, né? O que se faz para combater o crime. A nossa conversa de hoje vai se concentrar nessa lupa aí, na busca pelo porquê das coisas. Então, o ponto-chave é esse. A criminologia moderna não é achismo, é uma ciência empírica. Isso significa que ela se baseia em fatos, em observação, em dados. Ela tenta desvendar aquela rede super complexa que conecta o criminoso, a vítima e a sociedade como um todo. Ok, com essa definição bem clara na cabeça, agora sim, vamos começar a nossa viagem. E a nossa primeira parada é lá atrás, na Grécia Antiga. É curioso pensar que as primeiras grandes perguntas sobre o crime não vieram de cientistas em laboratórios, mas sim de filósofos, sabe? Refletindo sobre a vida, sobre a moral. E para começar, ninguém menos que Platão. Ele foi um dos primeiríssimos a tentar organizar o pensamento sobre isso, a olhar de um jeito mais sistemático para a natureza do crime e, claro, da punição. Olha que ideia fascinante. Para Platão, a punição não era só um castigo, uma vingança. Era um remédio. A meta era curar o que ele via como uma doença da alma, uma doença moral. O foco total era na reeducação. Mas, tinha um porém bem pesado. Se a pessoa fosse considerada incurável, a solução era drástica, expulsão do país, sem meio termo. Agora, vamos dar um pulo para o aluno mais famoso de Platão, o Aristóteles. Com ele, a conversa muda um pouco de tom. Ele traz o debate para um lugar mais pé no chão, sabe? Ele começa a olhar mais para as circunstâncias da vida real das pessoas. É isso. Em vez de ficar só no campo da alma e da moral, o Aristóteles olhou para o bolso, olhou para a sociedade. Ele foi um dos primeiros a dizer, com todas as letras, que a pobreza, a ganância e até mesmo a política, a forma como a cidade é governada, tudo isso tem um peso enorme na criminalidade. E vamos combinar, né? É um debate que continua super atual, a gente fala disso até hoje. Ok, deixando a antiguidade para trás, a gente avança no tempo e chega na Idade Média. E aqui o cenário muda de novo. O que entra em cena com muita força são as ideias religiosas, principalmente as do cristianismo, que começam a redesenhar o que se entendia por justiça. E essa imagem mostra o contraste de forma perfeita. De um lado, aquela ideia bem antiga, a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. É a vingança pura e simples. Mas aí, do outro lado, surgem pensadores como o Santo Agostinho que questionam isso. Eles defendem que a punição tem que ter um objetivo maior, sabe? Não é só vingança. É para proteger a sociedade e, olha que importante, para tentar recuperar, reformar a pessoa. Aí vem São Tomás de Aquino e leva essa discussão para um outro nível. Ele aprofunda essa conexão entre a vida da pessoa, as condições sociais e o crime. Ele traz o conceito de justiça distributiva, a ideia de dar a cada um o que é seu por direito, e o mais incrível, ele chega a defender que roubar em uma situação de necessidade extrema, o famoso furto famélico, para matar a fome, poderia ser um ato justificável. Isso muda completamente a noção de culpa, adiciona uma camada de complexidade gigantesca. Continuando nossa viagem, a gente chega no Iluminismo, a Idade da Razão. E, de novo, o foco se desloca. Agora, os filósofos viram a lanterna para a própria sociedade e começam a perguntar de forma bem incisiva qual é o papel da sociedade nisso tudo, tanto na criação quanto na prevenção do crime.
E essa época foi, nossa, uma verdadeira explosão de ideias novas. A gente tem Montesquieu, por exemplo, que chegou com uma ideia que hoje parece óbvia, mas na época era radical. É melhor prevenir o crime do que punir. Aí veio Voltaire e martelou de novo na tecla da pobreza, da miséria como geradoras de crime. E, claro, Rousseau com a ideia do contrato social, que é basicamente aquele acordo que a gente faz. Abrimos mão de um pouquinho da nossa liberdade em troca de segurança para todos. Isso coloca o Estado bem no centro da responsabilidade pela prevenção. Mas espera aí, nem todo mundo estava olhando para a sociedade. Enquanto uns apontavam para fora, uma outra corrente de pensamento começou a fazer o caminho inverso. Começaram a procurar as respostas dentro da própria pessoa, sabe? Na biologia, na aparência física, no corpo do indivíduo. E essa tabela resume bem essas primeiras tentativas, que hoje a gente chama de pseudociência, né? Tinha a fisiogonomia, que tentava ler o mal no rosto da pessoa. Depois a frenologia, que era aquela coisa de medir o crânio para prever se alguém seria criminoso. Mas, no meio disso tudo, surgiu uma ideia que mudou o jogo, vinda da psiquiatria com um cara chamado Pinel. Ele disse, olha, algumas dessas pessoas não são más, elas estão doentes. E isso foi revolucionário. Foi a primeira vez que se fez uma distinção clara entre loucura e maldade. E aí, no meio dessa discussão toda focada no corpo, no indivíduo, surge essa frase, que é um verdadeiro soco no estômago, de um médico chamado Alexandre Lacassagne. É quase uma resposta a tudo isso, um lembrete forte de que não se pode esquecer do contexto. A sociedade, de alguma forma, prepara o terreno para os crimes que acontecem nela. Então vamos recapitular rapidinho. O que a gente viu até aqui? Foi uma jornada longa, cheia de curvas, né? Um monte de ideias que, ok, talvez não fossem científicas como entendemos hoje, mas que foram uma a uma preparando o campo, adubando o terreno para o que estava por vir. Dá pra gente pensar nessa evolução como uma escada, uma série de perguntas que foram sendo construídas umas sobre as outras. Primeiro, começamos com perguntas bem filosóficas. O que é o mal? Depois, o foco foi para fora, para a sociedade. Qual é o papel da sociedade nisso? E, por fim, o foco voltou para dentro, para o indivíduo. Será que a criminalidade já nasce com a pessoa? Cada degrau, cada pergunta foi um tijolinho essencial na construção do que hoje chamamos de criminologia. E toda essa longa caminhada, desde os filósofos gregos até os que mediam crânios, nos trouxe até a beira de um precipício, o início de uma nova era. E a grande pergunta que fica no ar é: e aí? O que aconteceu quando a ciência de verdade, com o método, com rigor, finalmente entrou em campo para responder essas perguntas? Bom, mas essa já é uma outra história para um próximo encontro.